O Joelson, ele é doutorando da UFBA, da Federal da Bahia, e aluno orientando de aula de NUT também. Então, a palavra é sua, Joelson, fique à vontade. Sim, eu fiz aqui um pequeno texto, porque me chamou muita atenção, há um tempo, o questionamento que sempre havia das pessoas discutirem sobre se elas podem ser chamadas de estoicas ou não. Isso me chamou a atenção porque tem um tempo que eu já estou na academia e eu nunca vi esse tipo de questionamento em relação às outras filosofias. Né? Hegelianismo, né? Marxismo, se você é sartreano ou não. Então, isso me chamou, eu pensei, poxa, como eu posso responder a isso? Como eu posso simplesmente explicar para as pessoas, porque parece um assunto irrisório, parece um assunto que não tem muita importância. Não, cada um sabe de si, cada um tem o seu cuidado, ele pode ser chamado do que for. Mas só que eu comecei a fichar algumas palestras do meu orientador, que é o Dinucci, e vi em algumas palavras dele um link para poder fazer esses textos. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Certo? Conforme Diógenes Laércio, Zenão ele gostava de ministrar suas aulas caminhando de um lado para o outro, na colunata pintada, né, na Poikilé Stoa, onde no passado foram mortos cerca de 1.400 cidadãos à época dos 30 tiranos. E por onde, à época de Zenão, transitavam cidadãos ocupados com seus afazeres diários. Foi nesse ambiente que as pessoas iam ouvir Zenão, e por isso eram chamadas de estoicas, né? Ou antes disso, de zenonianos. E aqui nós temos duas filiações. Você tem um local, onde as pessoas iam, eram chamadas de estoicas, e você tem a filiação ao mestre. Então, bastante comum na antiguidade, a ligação com a escola filosófica era suficiente para tê-la como sobrenome, assim como frequentar algum mestre, como Sócrates. Né? As pessoas eram chamadas de Socrates, mas você não tinha uma instituição para isso. Nos dias atuais, os acadêmicos eles são identificados pela instituição a qual as suas pesquisas estão vinculadas. No entanto, não são por seus orientadores. Apesar do nome do meu orientador constar no meu currículo e, por vezes, ele ser invocado em algum momento, eu não sou conhecido por ser um dinutiano, por exemplo. Acho que não conheço nem qualquer pesquisador com semelhante alcunha. Apesar do estoicismo ele não perder essa influência ao longo dos séculos, não existe mais enquanto instituição. Contudo, existe atualmente alguns centros de estudos estoicos com a proposta de recriar essa dinâmica antiga. E para aqueles que se perguntam como isso funcionaria, nos diz Dinucci. Aqui tem uma citação, vou falar para vocês. Abre aspas. Trata-se de usar togas em salas repletas de colunas e estátuas antigas? A resposta a isso, é claro, é negativa. Não se trata de um curso de teatro, o que, aliás, não deixa de ser boa ideia, mas de tomar os conteúdos lecionados na antiguidade e ensiná-lo com as devidas adaptações ao nosso tempo. Fecha aspas. Então, está claro para mim que, atualmente, a filiação ao Instituto de Filosofia Estoica não é suficiente para sermos considerados estoicos, mesmo você reproduzindo essa dinâmica antiga. Muitas pessoas têm apenas curiosidade sobre determinado tema e isso nos faz buscar cursos e palestras de interesse sem a devida iniciação espiritual, podemos dizer. Todavia, como disse, na antiguidade, os vínculos a uma escola de filosofia iam além do caráter institucional. Escolher uma escola como a estoica, por exemplo, era o mesmo que escolher um modo de vida. Acontece que eles tinham Zenão, Crisipo, Posidônio, etc. Eles tinham o estoicismo em sua originalidade. Então, mais uma vez, podemos indagar. É possível para a instituição atual reproduzir o espírito original dos estoicos através dos textos antigos?
Recorro mais uma vez a Dinucci. Abre aspas. Podemos conhecer paulatinamente mais acerca desses textos e das ideias neles contidas e seus autores. Não fosse assim, se não pudesse em nenhuma medida conhecer o sentido original, não haveria sentido em lê-los, seja no original, seja traduzidos. Bastaria tentar adivinhar seu conteúdo olhando para as capas dos livros ou imaginando-os, e não precisaríamos guardar livros antigos. Fecha aspas. Bem, mesmo com a possibilidade de conhecer os sentidos dos textos, qual de nós nos comportamos de acordo com a doutrina que estudamos, ou mesmo conforme as opiniões de nosso orientador? O conhecimento acerca do sentido original dos textos, me parece, dá surgimento, parafraseando aqui Epiteto, mais a gramáticos do que realmente a filósofos. Estar ligado a uma instituição serve menos de vínculo espiritual do que como fonte de patrocínio. Por isso, gostaria aqui de propor uma via que me foi despertada por Sêneca, em sua obra Da Brevidade da Vida. E cito aqui Sêneca, essa tradução foi feita por Dinucci também. Abre aspas. Costumamos dizer, não está sobre nosso controle escolher nossos pais, que pelo acaso fomos dados aos humanos. Mas, na verdade, nos é lícito nascer segundo nosso próprio arbítrio. São os filósofos da família dos nobilíssimos gênios. Escolhe em qual família queres ser acolhido. Serás adotado não somente no nome, mas também quanto aos seus próprios bens, os quais não deverão ser guardados nem de modo sórdido nem maligno, pois, quanto mais os partilhares entre as pessoas, maiores eles se tornarão. Aqui te darão um caminho para a eternidade e te levarão ao lugar do qual ninguém pode ser derrubado. Fecha aspas. Incrível essa passagem. Essa ligação proposta por Sêneca, ela é mais poderosa do que a ligação ao mestre ou a uma instituição. É uma ligação espiritual fundamentada na escolha livre, na certeza de carregar um nome que não nos deixará envergonhado em circunstância alguma. É uma forma de se apoderar do passado como herança a ser distribuída e multiplicada. Mas como saberemos se esse vínculo que nós temos é real? E, mais uma vez, recorro aqui a Dinucci. Abre aspas. E como sabemos que uma amizade é assim, falsa? Felizmente é fácil. Nosso próprio corpo nos avisa. Diante deles, nos sentimos angustiados, entediados, tristes. Isso é o nosso corpo alertando. Vai embora. Fecha aspas. Quando Sêneca afirma que devemos ter uma ligação espiritual, interpreto como termos consciência dessa relação da mesma forma que temos com a própria natureza em nosso entorno. Mas essa consciência não deve ser confundida apenas com uma racionalidade que lança a mão de conteúdos proposicionais. E, mais uma vez, Dinucci, abro aspas. Veja uma experiência dessa com o sagrado como sendo capaz de fazer você perceber que faz parte de um todo maior. Não é saber ler isso, não é ter uma compreensão racional, porque isso é fácil, não significa nada. Mas é saber no sentido antigo de experimentar. Então você vai entender que não vai ser parte só de um todo, mas também de uma sociedade. Fecha aspas. Por que essa experiência com o sagrado ela não requer conteúdos proposicionais? O Logos ela é uma força motriz do universo, é o que impulsiona os seres vivos para um modo particular de lidar com o mundo. Cada espécie possui uma consciência de si de forma a identificar o que é melhor ou pior para a sua sobrevivência. É o que poderíamos chamar de instinto, ou um termo técnico, ioikeoses. No caso dos seres humanos, o desenvolvimento do Logos é tal que após os 14 anos, segundo os estoicos, né, onde adquirimos a capacidade de moldar esses impulsos originários, podemos ter o controle deles. No entanto, eles ainda permanecem conosco como um guia divino. O cuidado aqui é em não os tornar excessivos, pois dessa forma estaríamos indo contra a natureza que nos impulsiona sempre para o melhor. Quantos de nós não ficamos deslumbrados ao nos defrontar com o oceano, ou com alguma cachoeira, de olharmos do alto para as cidades? Não apenas isso. Quantos de nós não nos sentimos tentados a fazer parte da própria natureza? Ou seja, não basta só você olhar para a cachoeira, você quer entrar nela. Não basta ver o oceano, você quer nadar. Não basta só olhar do alto,
As pessoas querem voar. É nesse sentido que saberemos do real vínculo que temos com os autores que estudamos. Por fim, se é através de proposições que entramos em contato com os conteúdos produzidos, é por meio de uma relação de amizade que não difere dessa relação com o sagrado, que somos impulsionados aos seus autores. Como afirmou Paul Sweeney, abre aspas, você sabe que lê um bom livro quando vira a última página e se sente um pouco como se estivesse perdido um amigo. Fecha aspas. Bem, se dessa forma nos sentirmos amigos de Zenão, Cleantes, Crisipo e todos que a partir deles formam o que chamamos de estoicismo, sim, podemos nos considerar estoicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Joel.